Bom dia, bom dia. A nossa jornada, gente, aqui é ao vivo, hein? A nossa jornada Alfabetização em Ação anda aí, né, com os dias meio parados aí. A gente vem tentando cumprir o nosso horário, nossos dias aqui em sequência, mas a gente não está conseguindo devido à nossa movimentação no espaço, né? Como vocês podem perceber, já estou com a aluna aqui agora, mas hoje eu vou passar aqui rapidinho para dar uma dica para vocês sobre a consciência fonológica, que foi de onde nós paramos. Hoje a gente vai falar sobre a consciência de palavra e de frases e também a consciência de rima, que está lá no topo da nossa hierarquia da consciência fonológica e é crucial para que nossas crianças possam avançar no processo de leitura e escrita, tá? Então serve para quem? Serve para as crianças que estão no primeiro, segundo ano, que ainda não foram alfabetizadas, crianças que estão já no terceiro ano e que vocês percebem que não têm esse domínio. Então, sempre partindo de onde? Sempre partindo do predisposto, de que a gente já fez uma avaliação, que a gente percebe e entende de onde partir com aquela nossa criança, certo? Então, vamos lá. Só encosta a porta para mim. E outra coisa que você pode fazer é já escrever, fecha a porta para mim, e você já pode pegar, escolher um outro tema que você goste, e já pode fazer o outro texto que a gente vai corrigir na sequência. Aqui é 10 minutinhos, tá? Então vamos lá, gente, olha só. Para a gente falar da consciência de palavra e frase, no primeiro momento, né, consciência fonológica, então, nada mais é do que a gente trabalhar a oralidade, trabalhar a escuta, a atenção e o processamento dessas nossas crianças, certo? Então, a gente vai começar sempre na oralidade. A gente não tem necessidade de, no primeiro momento, mostrar nada escrito e nem trabalhar ou querer trabalhar com a questão da escrita. Então, vamos trabalhar primeiro na oralidade. Essa atividade pode ser feita, inclusive, com crianças a partir de 4 aninhos de idade, tá? A gente vai seguindo aí a concepção e a reflexão sobre a palavra e sobre a frase. Então, o que significa isso? É a criança começar a entender que a palavra... Quando a gente fala uma palavra, né, a gente está dizendo apenas uma palavra. Então, quando eu digo para ela assim, olha, filho, o que é uma palavra? Né? Ah, não sei, eles não vão saber o que é uma palavra. Então, a gente tem que orientar sobre essa definição do que significa uma palavra. E a gente começa pelo nome, por exemplo, olha, Janaína. Janaína é uma palavra, porque Janaína, ó, uma palavra. Agora, se eu quiser trabalhar, se eu quiser fazer uma frase com a palavra Janaína, eu consigo fazer. Por exemplo, a Janaína está no trabalho. E aí a gente começa a mostrar como que a gente faz essa contagem de palavra, mostrando para a criança sempre que, ao finalizar uma palavra, eu consigo uma pausa na minha oralidade, na minha fala, né? A Janaína está no trabalho. E aí a criança, então uma frase ela é composta por mais de uma palavra. Vamos contar quantas palavras eu tenho nessa frase? A Janaína está no trabalho. E aqui, inclusive, a gente já começa a trabalhar na oralidade a questão da hipersegmentação. Né? A gente começa a entender que há sempre também um espaço quando eu finalizo uma palavra para que eu possa iniciar uma outra. Então, isso também é muito interessante, porque aqui, mesmo que na fala, a gente já consegue mostrar para que quando essa criança começar o desenvolvimento da escrita, ela já tenha essa reflexão, ela já tenha esse entendimento. E aí a gente vai ter menos problema com aquela questão deles escreverem as frases unindo as palavras, né? Porque ali mostra pra gente que eles não conseguem definir o momento em que finaliza uma palavra e começa uma outra. Então, a gente vai brincando com a criança. E aí, por exemplo, a gente pode pegar uma imagem qualquer, vou pegar aqui, vou pegar meu biscoitinho aqui, ó. Eu tenho um biscoitinho aqui de brinquedo, eu posso falar biscoito. Então, é uma palavra ou é uma frase?
Então, quando a criança entendeu o conceito, ela vai dizer palavra biscoito é uma palavra. Por quê? Então, a gente sempre faz essa pergunta para a criança. Por que biscoito é uma palavra? E ela tem que dar conta de entender porque é uma coisa só, né? Então, fala para mim agora uma palavra, uma frase que tenha a palavra biscoito. O biscoito é delicioso. Exemplo. E aí a gente pode partir para essa atividade aqui. Olha que legal. Vamos lá, ó. Vamos lá. Para cada lápis desse aqui, eu tenho uma... cada lápis desse significa uma palavra. O biscoito é delicioso. Então, veja lá, quantas palavras eu tenho dentro dessa frase. O biscoito é delicioso. E aqui eu vou mostrando. Ah, tem 4 palavras. Então, você percebe que a gente tem um espaço entre uma palavra e a outra, né? O biscoito é delicioso. Olha que legal. Então, nós temos uma frase com 4 palavras. Agora, preste muita atenção, hein? Preste muita atenção. Eu vou retirar uma palavra. Você vai me dizer qual é a palavra que eu estou tirando. Agora, como ficou a minha frase? E aí a criança vai ter que entender e refletir que eu tirei a palavra biscoito, que ficou o é delicioso. Ah, você tirou a palavra biscoito. Muito bem, eu tirei a palavra biscoito. Vamos voltar com biscoito de novo. O biscoito é delicioso. Vou tirar outra palavra, hein? Que palavra eu tirei? Tá vendo? Então, não estou trabalhando escrita, não estou trabalhando leitura, eu estou trabalhando oralidade, atenção, percepção, tá? Ó, o biscoito delicioso. Ah, você tirou o é. Muito bem, eu tirei a palavrinha é. Vamos voltar com a palavrinha é. E assim a gente vai brincando, né? E à medida que a criança vai compreendendo essa ideia de frase, a gente pode ir desenvolvendo frases mais estruturadas, frases com mais palavras, né? Daí a gente pode depois, na sequência, solicitar que a criança diga uma frase. Por exemplo, olha, eu quero que você me diga agora uma frase com 5 palavras. E aí é muito legal, porque a criança ela vai ter que refletir, ela vai ter que pensar, entender e compreender essa ideia da palavra com esses espaçamentos e dominar a contagem de palavras. Então, isso é consciência fonológica, a consciência de palavras e a consciência de frases. E aí, uma outra atividade é quando a criança ela já está com o domínio da escrita e ela está com essa dificuldade da segmentação. Aí a gente sempre dá um passo atrás, né? Que era esse primeiro desenvolvimento da oralidade, para ela consiga compreender o final de uma palavra para o início de uma outra. E depois a gente pode colocar dentro de um pacotinho, eu coloquei aqui agora, a gente escreve várias palavras e várias frases dentro de um pacotinho e a criança vai retirar um papelzinho. Aí ela tirou. E aí eu vou perguntar para ela, isso é uma palavra ou é uma frase? Ah, isso é uma frase. Mas então você consegue me explicar o porquê que isso é uma frase? Muitas vezes ela não vai conseguir explicar o porquê. Então é hora da gente trazer esse domínio e esse conceito para essa criança. Ah, olha lá, uma frase, lembra? É escrita por várias palavrinhas. Vamos contar quantas palavrinhas eu tenho aqui, ó. Eu gosto de violão. Então eu tenho 1, 2, 3, 4 palavrinhas aqui, né? E o que você consegue perceber? A gente faz essa pergunta para a criança conseguir, para que ela possa pensar sobre o que a gente está conversando e trabalhando naquela hora. E ela vai começar a perceber a questão do espaço que a gente trabalha aqui, desenvolve entre uma palavra e outra. Ah, mas por que aqui ficou esse espaço, hein? Ah, olha lá, porque ó, eu gosto de violão. Percebe lá que a gente
faz uma pausa antes de iniciar uma outra palavrinha, não é? E assim a gente vai fazendo até trazer essa compreensão, tá? E quando a gente trabalha a parte da consciência fonológica, isso é muito rapidinho que acontece, é muito bom, é muito legal e interessante e funciona muito bem, tá? E aí ela vai tirar lá uma outra e a gente vai trabalhar. Ah, agora eu tirei uma palavra. Ué, mas por que isso não é uma frase? Violão é uma única palavrinha, olha lá, né? Porque aqui, muitas vezes, quando eles não têm o domínio da palavra, quando eles, por exemplo, a gente inicia o trabalho de uma frase, o que eles começam a fazer? Eles começam a fazer a divisão silábica das palavras, né? Ah, eu gosto de violão. Tem 7 palavras. Aí a gente começa a estruturar e a trazer para eles o conceito e a reflexão do que é segmentar uma palavra, né? Quando eu digo, porque é o que a gente trabalha primeiro, que é a questão da ideia de sílabas, e a gente traz para eles aqui a ideia, não, quando eu digo, ó, violão, aqui eu estou fazendo a divisão da palavrinha, porque para eu formar uma palavra, eu preciso de pedacinhos, de partes, de sílabas, né, que vão formar essa estrutura. Agora, a gente está contando palavra, então a palavra ela é completa, né? A palavra, eu já juntei os pedacinhos, então vamos lá de novo, olha lá. Eu gosto. Gosto é uma única palavrinha, percebe que eu falei, ó, só fechei a minha boca quando eu acabei a palavra, gosto de violão. Aí eu fecho a minha palavra. E aqui então a gente começa, né, a distinguir e trazer para essa criança essa ideia e esse entendimento sobre o que é as partes de uma palavra ou a divisão silábica de uma estrutura frasal, tá? Então é muito legal isso aqui. E partindo para a rima agora, que é um outro ponto da consciência fonológica, né? Que é muito importante para que a criança possa ser alfabetizada, é a questão da rima. Porque a rima, o que acontece? A gente costuma dizer assim, que a rima é a parte final da palavra, né? Que se repete. Aí a gente tem que tomar um certo cuidado, porque na verdade a rima não é a última sílaba, né? A rima, ela vai partir da letra mais forte, onde que a gente tem uma tonicidade maior dentro da nossa palavra. Por exemplo, quando eu digo tesoura, qual que é a parte aqui que está forte na minha palavra? Tesoura, percebe que é o oura. Então, para que eu busque uma palavra que rime com tesoura, eu preciso compreender que o oura é a parte forte da minha palavra. Então, tesoura, cenoura. E eu consigo trabalhar também na oralidade, tá? Eu nem preciso de ter objetos no primeiro momento, não. Eu posso conseguir mostrar para a criança essa ideia de rima, falar, olha, presta atenção na palavrinha que eu estou falando e, ó, fala para mim se você acha que o final dessas palavras terminam com o mesmo sonzinho. Tesoura, cenoura. Sim ou não? Ah, termina. E se eu disser para você tesoura, biscoito? A criança vai ficar, né? E aí essa é uma compreensão muito importante para que a criança possa avançar no processo de alfabetização, tá? Então a rima, ela é um dos princípios, ela está lá na hierarquia da consciência fonológica, ela é fundamental para esse processo. Iniciamos sempre pela oralidade, depois a gente pode avançar para essa questão aqui que eu estou trabalhando agora, através de figuras, por exemplo. Vamos brincar? Vamos na oralidade. Então tá, fulano, é o seguinte, eu fui na festa do João e eu levei um limão. Agora, nós só podemos falar palavrinhas, é claro, percebam, quando a gente vai fazer esse tipo de atividade, a criança já compreendeu que é o finalzinho da palavra, a partir da letra tônica, né, de onde ela faz um sonzinho mais forte, é que se repete. Então, ela já compreendeu. Então, aí a gente parte para o segundo plano, vamos dizer assim, né? A gente, então, entra lá. Então, fui na festa do João e eu levei um limão.
Você só pode dizer, na festa do João, só pode levar elementos que comecem, que finalizam com o mesmo som. Qual é o som final, então, da palavra limão? Ah, é mão, muito bem. Então, vamos lá. E agora você foi aí a criança vai repetir. Ah, eu fui na festa do João e levei um pão. Muito bem. Fui na festa do João e levei um mamão. E assim a gente vai construindo. Veja como a gente vai aumentando também, né? A questão de palavras que essas crianças elas vão conhecendo e elas vão refletindo e pensando sobre essa questão das rimas, né? E com isso aumentando também o seu vocabulário, claro, olha, é maravilhoso. Então aí você vai brincando, depois você pode trocar a palavra, né? Agora a gente vai na festa do João, mas a gente vai precisar de levar coisas, objetos que terminam com esse som, ó. Milho, milho. Fui na festa do João e levei um... O que rima com milho? O que rima com milho? Milho. Milho. Ninho. Ninho não, é milho, é o lho. Ó. Meu assistente aqui, fala aí, Juju, o que rima com milho? Milho. Ah, esqueci o que rima com milho, não para lembrar, eu volto aqui. Fui na festa do João e levei uma bola. Ah, fui na festa do João e levei uma cola. Então, essa percepção de rima, a gente pode trabalhar então, né? Com imagens, que essa criança vai amar trabalhar. A gente pode trabalhar a partir, se você não tem o objeto, o concreto ali, você pode trabalhar também a partir de imagem, né? A gente também pode trabalhar, tá vendo que tudo? Não, nós não temos escrita, a gente só tem imagem, para a criança começar a identificar a rima. A gente pode escolher, né, algumas palavras e perguntar para a criança se essa palavrinha rima ou não. Por exemplo, violão. Olha, vamos ver então se rima. Você fala para mim, violão e leão. Rima ou não rima? O que você acha? Termina com o mesmo som? E a criança ali vai trabalhando esse conceito. Depois você troca, pega uma outra palavra, janela e violão. Olha só, então estamos só na oralidade. Ah, muito bem. Temos um outro joguinho aqui que é muito fácil de ser construído, que é o caça-rimas. Então eu tenho várias imagens e eu tenho as figurinhas todas recortadas aqui. Então eu vou dizer a palavra, eu vou dizer mola. Ah, veja aí na sua cartela, são várias cartelas diferentes, ó. Então, veja na sua cartela se você tem algum desses objetos que rima com mola. Então, essa criança ela vai falar a palavra, essa criança vai ter que ter a percepção da parte, né, em que a gente traz essa tonacidade e que faz o mesmo som. Então, é uma outra atividade maravilhosa para a gente desenvolver a consciência da rima. E aí, quando essa criança já avança desse processo, né, a gente pode trazer agora a questão da escrita junto com a imagem. Então, eu tenho aqui, a criança já tem uma imagem aqui e ela vai ter que buscar a palavra, por exemplo, ó, tenho aqui. O que é isso? Ah, isso é uma garrafa. E aí isso aqui é legal para criança que já está no início, né, da fase aí de desenvolvimento da leitura. As crianças que já estão fazendo a leitura de palavras simples já conseguem fazer essa atividade aqui. Então eu tenho garrafa. Ah, acha lá para mim a palavrinha garrafa. Tudo bem, garrafa. Qual é a parte da palavra que faz um sonzinho mais forte? Garrafa, afa, muito bem. Então, o que será que vai rimar com garrafa? E aí a gente tem uma série de imagens. Opa, caiu tudo aqui.
E aí a criança ela vai procurar, né? Ela vai precisar de falar novamente, ela vai precisar de refletir para que ela consiga identificar a palavra que rima. Caiu aqui? Tá aqui, ó. Garrafa, girafa, girafa. Olha lá, não rima ou não rima? Legal. Acha a palavrinha então. E aí a criança vai encontrar também a palavra, né? Para fazer essa análise aqui da rima. Então perceba que aqui já é um momento posterior, né? Em que a criança já teve o desenvolvimento fonológico, que ela já entendeu o que significa uma rima, ela já compreende a palavra e aí a gente já começa a desenvolver também a questão da leitura de palavrinhas simples e identificação dessas partes que se repetem dentro de uma palavra. E é isso aí, gente. Agora deixa eu dar minha aula. Fiquem com Deus e até a próxima aí. Sempre que eu tiver um tempinho, eu vou entrar para cumprir o nosso compromisso da jornada Alfabetização em Ação, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima.